Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui, e hoje eu quero conversar com vocês nesse segundo vídeo do dia sobre o caso do Draymond Green. Ora, quem diria que o Draymond Green está causando mais problemas na NBA? E dessa vez é envolvendo ele e o técnico Steve Kerr. Tem um pouquinho ali, tem um pesar ali de problemas do Golden State, tem um pesar de problemas que é o Draymond Green, mas velho, o Draymond Green é esse cara e não assusta absolutamente ninguém. Ele está causando mais um problema em mais uma temporada. Parece que o cara tem uns parafusos a menos. Neste exato momento está rolando aqui... What the fuck? Neste exato momento está rolando o jogo entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, e realmente está parecendo que o time do Spurs é quase que uma criptonita do time do OKC. As melhores oportunidades de pontuar do time do Thunder é realmente de contra-ataque. A defesa do Spurs está funcionando muito bem contra os caras e o jogo está 106-91. Quem diria que no segundo jogo em sequência, praticamente, quase o terceiro jogo em sequência dos dois times, jogaram na NBA Cup há umas 2 semanas, jogaram agora essa semana, uma partida de ida, digamos assim, perderam por 20 pontos e agora estão perdendo por duplos dígitos mais uma vez. Victor Wembanyama tá jogando um pouco mais de tempo e, velho, ele causa um impacto absurdo nesse time. Ele acabou de matar uma bola pra 3 com um cara na cara dele como se não tivesse ninguém. É realmente impressionante. Esses dois times estão dando o que falar e é por isso que desses últimos vídeos que eu fiz, acabei citando eles bastante. Mas hoje o foco é outro. Vamos focar. Presta atenção. Vamos falar de Draymond Green. É o seguinte, sem muita enrolação, bora pro vídeo já. A situação é, o Draymond Green, mais uma vez, teve problemas em quadra, pra variar. Isso aconteceu algumas partidas atrás, na qual ele empurrou o Collin Gillespie durante uma desavença que eles tiveram em quadra ali, né? Collin Gillespie também é um cara que tá surpreendendo bastante, jogando muito bem lá no Phoenix Suns. Na partida em questão, o Golden State Warriors estava perdendo para o time do Suns, e aí aconteceu que eles também jogaram meio que jogos em sequência, tipo tá tendo agora o OKC Spurs. Eles jogaram jogo em sequência, Phoenix Suns contra Golden State Warriors. Foi um jogo, depois passou uns dias e teve outro jogo. E no primeiro confronto, a gente teve uma falta marcada do Dillon Brooks em cima do Stephen Curry. Numa tentativa de arremesso, o Stephen Curry tomou uma pancada no estômago, ficou caído, segurando a barriga por um grande período de tempo até ele conseguir se levantar. Deram meio que uma falta normal, não deram uma flagrante 2, por exemplo, e o Dillon Brooks continuou jogando. Passamos um jogo, teve uma bola na qual o Collin Gillespie foi finalizar, o Draymond Green baixou o braço, deu toco, mas só que pegou o rosto do cara também, e aí aconteceu que acho que o Collin Gillespie deve ter trocado algumas palavras que o Draymond Green não gostou, e numa bola de transição na qual o Stephen Curry arremessou, ele foi lá e deu uma pancada no Collin Gillespie, mano. Ele foi um empurrão diretamente no meio do peito do moleque, tacou ele pra longe, tomou uma falta técnica por essa atitude, e aí, por causa do jogo que eles tiveram noites antes contra o Phoenix Suns, ele foi lá e continuou reclamando, gritando com a arbitragem, até a arbitragem decidir dar a sua segunda falta técnica e ele ser ejetado, o que levou a essa próxima partida, na qual os ânimos já não estavam muito bons. Ele saiu de uma partida ejetado, ele veio para essa outra partida, e aí a treta dele com o Steve Kerr já é outra, é por função dentro de quadra, é por função que ele tá exercendo na partida do Golden State desde o começo, praticamente até o final do jogo. Que é o seguinte, o time do Golden State Warriors não tem um pivô decente, não que eles não tenham um pivô, eles têm o Trayce Jackson-Davis, que joga muito pouco, o cara tá com muito pouca experiência, é por isso que ele não tem tanta confiança do Steve Kerr, que também é o culpado por não dar mais tempo de quadra pro cara não desenvolver ele melhor. Eles têm o Kenton Post, que ele é mais um power forward, que tenta espaçar a quadra, ele é quase um cara que joga na 3, só que tem 2,13 metros, sabe? Ele arremessa muito bem pra 3, se eu não me engano, os aproveitamentos dele tá girando em torno dos 40%, e ele mais espaça a quadra, chuta a bola no ataque, faz corta-luz, e ele é um defensor um pouco mais fraco. Então, quando precisa de alguém pra poder defender um cara maior, o Steve Kerr, ele só confia no Draymond Green pra jogar na posição de 4 e na posição de 5. Lá ele, nossa, isso ficou lá ele pra caramba. Ele só confia, de fato, no Draymond Green. E isso tá incomodando o Draymond Green porque ele já tem 30 e todos anos. Pra ser mais específico, 35, quase 36 anos. Ele faz no começo do ano que vem, acabei de olhar. E por mais que ele seja um cara muito competente na função que ele faz, que não é à toa que o Golden State ele tem estatísticas absurdas com questão a assistências, eles são o 8º time com que mais entrega assistências, roubo de bola, eles são o 4º time que mais rouba bola, eles são o 6º time em lance livre, não tá tão diretamente assim ligado ao Draymond Green, são o 2º em tentativa de arremesso para 3, o 1º entre 3 pontos convertidos e também são a 3ª melhor defesa da competição, enquanto o ataque eles são o 20º. Então, depois de várias reclamações por parte do Jimmy Butler, né, que tá esquentando o clima lá, ele falou que estão precisando de altura, estão precisando de arremessador, estão precisando de um pouco mais de talento ofensivo, que eles ainda não têm no elenco, por mais que eles tenham um elenco bem sólido, né, falta algumas peças e principalmente pivô, aquele mesmo problema que o Lakers estava enfrentando na temporada passada, eles estão carentes ainda de algum tipo de reforço, porque a equipe perdeu parte das peças que eles tinham para troca para trazer o Jimmy Butler, perderam parte do que eles tinham ali de salary cap disponível para assinar pessoas, assinando o Al Horford, trazendo de volta outros jogadores e também com aquele
aquele contrato um pouquinho maior que eles entregaram para o Draymond Green uma temporada aí passada, teve que reassinar com um contrato máximo com o Jimmy Butler. Então foram vários movimentos que acabam congelando um pouco o que o time pode fazer. Eles podem ainda efetuar uma troca usando Jonathan Kuminga, que voltou a ser um cara pouco utilizado pelo Steve Kerr, ele teve um começo de temporada sensacional, já perdeu aquele brilho. Eles podem utilizar o Brandon Podziemski, que tem um valor de mercado também considerável, e o outro cara que, pelo número de problemas que ele tá dando, é considerado, né, uma peça que eles podem utilizar, que ele tem um contrato bom ainda, é o Draymond Green, porque ele ainda é um cara valioso, ele defende muito bem, ele é versátil, ele passa muito bem a bola, ele é vocal na defesa, ele é um cara que muitos respeitam, é um cara que tem um QI de basquete absurdo, só que ele já não é mais ofensivamente aquele mesmo cara. A maior parte dos arremessos dele que ele está tentando agora são para 3 pontos, porque ele já não tem mais a fisicalidade para ficar indo apanhar lá dentro do garrafão toda a jogada. E o pior, o arremesso de 3 pontos dele tá caindo muito pouco, ele tá com a média de praticamente 30%, 33% para 3. Então ele não tá arremessando tão bem quanto ele já arremessou nas épocas áureas do Golden State, onde ele estava quase 40%. Só que é inegável que ele ainda causa um impacto bem significativo no ataque, e na defesa, a maior reclamação dele é: traz um pivô que eu não tô aguentando mais ficar apanhando na defesa pra cara de 150 quilos, 2,10 metros, 2,08 metros, 2,15 metros, que tem na NBA. Todos os times têm um pivôzão basicamente grande que vai ficar me empurrando lá embaixo. E lá ele, mano, que isso? E eu não tô aguentando mais ficar jogando na posição de center, na posição de pivôzão, de 5. E essa foi a grande discussão que acabou levando a um ambiente mais acalorado. Ele e o Steve Kerr entraram em debate, Steve Kerr cresceu a voz pra cima dele, Moses Moody tentou entrar na frente, o Jerry Stackhouse tentou entrar na frente, e aí o Draymond Green levantou e foi pro vestiário. Ele não foi ejetado, ele não foi mandado pro vestiário, ele só quitou da partida realmente para evitar um confronto direto com o Steve Kerr mais acalorado que ele sentiu, segundo as palavras dele na conferência que aconteceu pós a partida. Ele sentiu que ali ia esquentar mais o clima e ele preferiu se retirar. Enquanto isso, o Steve Kerr agiu da mesma forma como eles vêm agindo desde sempre com o Draymond Green, tipo, ele é um cara que tem o meu respeito, a gente apenas teve um problema, mas vai ser resolvido internamente e tá tudo certo. Porque o Steve Kerr tem essa filosofia, acho que desde que o Jordan deu aquele porradão, deu aquele butadão nele, ele acha que tudo deve ser resolvido dentro da franquia, que não deve ter penalidade, que não deve ter problemas que o cara tem que arcar com, tem que ser responsável pelo que fez, é só tipo assim, vamos conversar, vamos discutir, vamos tentar consertar, e vida que segue como se nada tivesse acontecido. E nem sempre isso funciona. Na verdade, o Draymond Green vem causando problemas no Golden State Warriors desde que ele chegou na franquia, desde 2014, eu acho que ele começou a mostrar as asinhas, 2015 ali, o cara já veio dando problema, como por exemplo, ele já catou um equipamento de fazer cardio, fazer exercício aeróbico, e levou pra casa dele, das instalações do Golden State, não podia, ele não foi suspenso, não foi nada, teve só uma conversa interna, e ele devolveu quando ele quis. Aí se a gente for buscar no histórico dele, desde 2016, o chute nas partes baixas do Steven Adams, que levou uma falta flagrante, que complicou o Golden State Warriors naquele momento, né, ele teve que se resguardar um pouco mais, depois ele deu aquele solavanco nas partes baixas do LeBron James na rodada seguinte, no jogo 5, eles estavam ganhando por 3-1 a série, eles acabaram perdendo aquele jogo, no jogo seguinte o LeBron e o Kyrie fizeram 41 pontos, e eles levaram pro jogo 7 e perderam, foi a primeira equipe a perder por um 3-1 na final de NBA. Eu não tô dizendo que foi apenas culpa dele, porque dava pro time ter ganho em outras ocasiões, mas foi muito culpa dele perder uma peça tão valiosa quanto ele era na marcação, no esquema small ball que o Steve Kerr gosta muito de jogar. Então ele fez falta muito naquela final. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo aqui. 12 pontos ainda, 1 minuto e 42, velho. Acabou pro Oklahoma City Thunder. Acho que eles vão dar adeus a 74 vitórias, de fato. Aí a gente passa mais um tempo depois disso. 2018, pra ser mais específico, os caras estavam vindo de títulos, estavam vindo pra uma temporada 2018-2019, na qual eles perderam a final para o Toronto Raptors. No meio da temporada eles tiveram um problema contra o Clippers em novembro, na qual ele chegou, se recusou a passar a bola pro Kevin Durant no Game Winner, que o jogo tava empatado contra o Clippers, tipo uma partida nada a ver, só ele passar a bola pro cara, e aí o Kevin Durant foi cobrar ele, tipo, cara, passa a bola pra mim, eu tava livre, a gente podia ter ganho o jogo. Ele falou, a gente não precisa de você pode ir embora, não tô nem aí, se você poderia ter ganho o jogo pra gente, a gente foi campeão antes de você veio aqui pra ganhar título, se você for embora a gente vai ganhar sem você de novo. Aconteceu o que ele falou, eles ganharam de novo, só que já pensou se o Kevin Durant tivesse ficado lá, tivesse se recuperado lá, eles não poderiam talvez ter tentado algo mais relevante em 2020, talvez 2021, só foram conseguir em 2022. Ainda assim, em 2022, depois daquele clima muito bacana de título, recuperando, entrando na pré-temporada, qual foi a sábia decisão do Draymond Green? Dar um porradão bem no meio da lata de um dos jogadores mais impactantes para o título deles, que foi um cara surpreendente vindo do banco, que ajudou demais o time a ganhar o título, que é o Jordan Poole. Jordan Poole parece que teve os seus talentos obliterados. Não, mentira, ele ainda joga um basquete bom. Ele tentou fazer um papel de um pouco mais relevância e ele acabou se tornando meio que um peladeiro, né? Um armador, meio shooting guard, pontuador, que força um pouco de lances que parece que ele tá tentando no highlight. Mas só que aquele porradão que o Draymond Green deu nele, parece que o cara nunca mais foi o mesmo. Principalmente na equipe do Golden State, que o clima ficou horrível. Aí vamos pular mais um pouco pra frente. Aí tivemos aquela treta entre o Klay Thompson
e o J.D. McDaniels numa partida contra o Minnesota Timberwolves, e aí os caras estavam tentando separar a treta que estava acontecendo, inclusive o Rudy Gobert, e por causa de insatisfações antigas, ele já falou do salário do Rudy Gobert, que ele recebe muito mais do que ele produz, né, já que o Draymond Green ele acha que ele ganha muito dinheiro, e ele também acha que o cara ganhou muitos Defensive Player of the Year, sendo que outros anos ele acha que outras pessoas mereciam, inclusive ele. Aí ele foi lá e decidiu descontar essa raiva no meio daquele oba-oba, dando um mata-leão no cara, do nada, arrastando ele desde o meio da quadra até a linha de lance livre no mata-leão, mano. A cara do Draymond Green, inclusive, nessa foto é sensacional, mano. E aí, por último, antes dele ser suspenso de forma indeterminada pela NBA, ele fecha a mão e dá um botadão na cara do Jusuf Nurkic durante uma partida nada a ver. Ele falou que foi se livrar da marcação do cara que tava segurando ele, mas quem que se livra dando um tabefe no cara? Você vai empurrar o cara, vai tirar o braço dele, vai tentar se livrar e não você girar os braços daquele jeito. Eu acho que realmente ele fez de propósito. Kevin Durant mesmo falou que nunca tinha visto isso no jogo de basquete. Jusuf Nurkic falou, esse cara precisa de ajuda, esse irmão precisa de ajuda. E o Jusuf Nurkic também não é boa pessoa não, viu? O Draymond Green teve alguma coisa ali interna, que o Jusuf Nurkic já foi vacilão aí tempos depois, mas esse não é o foco do vídeo, vamos voltar ao Draymond Green. O que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei do Draymond Green? A gente já perdeu as contas de quantas vezes ele gritou com o árbitro, ele tomou falta técnica, ele entrou em problema dentro de quadra com outros atletas que precisou ser separado, porque ele sempre vai criar aquele ambiente um pouco mais físico, um pouco mais de incômodo pro atleta que ele tá enfrentando. E, véi, em determinado ponto, quando você vê que o cara tá fazendo isso múltiplas, ele consegue produzir, ele consegue ajudar o time, mas ele também consegue ferrar o time na mesma intensidade, você tem que parar de culpar o carro em determinado ponto e começar a culpar o piloto, sabe? Pô, meu carro dá problema direto na porcaria do pistão. Será que não é você que tá acelerando igual um bobo? Fica passando com o carro fazendo para todo lado? Então, tipo, véi, às vezes é melhor seguir em frente. Apesar que eu acho que o Draymond Green teria todas as capacidades para ser um Golden State para toda a carreira, aposentar ali na franquia, ter uma estátua ali ele ainda pode, na verdade, ser um Hall da Fama. Eu com certeza acho que ele vai entrar pro Hall da Fama, ter sua camiseta aposentada e tudo mais. Só que é inacreditável a falta de mentalidade desse cara, velho. Durante aquela suspensão indeterminada, ele tava até tendo sessões de terapia, sessões com psicólogo e tudo mais. Deve ter parado, mano, porque pro cara ter esse tipo de atitude com o técnico que tá tentando corrigir ele, eu não sei o que tem na cabeça, mano. É, rapaziada, 117-102, velho. O San Antonio Spurs ganhou mais uma e já está começando o Golden State Warriors Dallas Mavericks, inclusive, hein? Estamos falando do cara e vai começar um jogo dele. Mas é isso, rapaziada, que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Olha o bigodão do homem. Uma Páscoa muito abençoada, com muita NBA o dia inteiro. Um jogo acaba, outro começa, um jogo acaba, outro começa. Espero que vocês estejam gostando da frequência dos vídeos do canal também. Eu vou tentar postar mais vídeos daqui pra frente. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês e o Natal tenha sido abençoado. E que em algum determinado ponto o Draymond Green crie algum juízo naquela cabeça. Ou que o Golden State Warriors tome alguma providência. Estamos chegando perto da trade deadline, ou troque por um pivô para poder aliviar a função de jogar na 5 que o Draymond Green tá infeliz. Ou então troca o Draymond Green para tentar trazer um pivô, trazer um reforço ali para dentro do garrafão. Muita gente falou de Domantas Sabonis, trocar com o Sacramento Kings, que estava interessado no Jonathan Kuminga. Tem algumas opções no mercado aí e a trade deadline oficialmente está aberta. Os jogadores que reassinaram no começo da temporada já podem ser trocados a partir de agora, então até o final de fevereiro. E é isso. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Não tem mais muito o que falar sobre o Draymond Green, ele só é um biruta mesmo e a gente já conhece isso de muitos outros carnavais, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ficar até aqui no vídeo. Se você ficou, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais. Comenta aqui embaixo o que você acha do Draymond Green, do Warriors, do Steve Kerr, de toda essa situação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, um forte abraço, até a próxima e falou!